a gente já rigou a animação de cada um dos itens aqui, e agora o que eu quero rigar é a quantidade de itens que aparece. Então a gente vai ligar o número de itens e depois também o item ativo, para definir, né, qual que é o item que está ativo no momento. Então primeiro, vamos garantir que a gente consiga colocar aqui o número de itens primeiro. E isso é super simples, vai ser uma expressão na opacidade, basicamente. Eu vou deixar, por padrão, o número de itens em 1. Só para a gente ter um valor ali que não é 0. Sempre nossa lista vai ter pelo menos um item e no máximo 10. Uma coisa que eu gosto de fazer também é clicar com o botão direito nesse slider, editar o valor, e aqui eu consigo dizer o alcance, né? Então eu vou dizer que é de 1 a 10 e vou dar um Enter. Então quando a gente mexer nesse slider dessa forma aqui, ele vai só de 1 a 10, não vai mais de 0 a 100. Agora vamos começar a ligar as propriedades lá. E aqui, primeiro de tudo, a gente vai mexer só na opacidade de cada um dos itens. Então eu vou pegar o primeiro item da lista, vou apertar T para revelar a opacidade e já vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de número de itens e eu vou ligar ela justamente no número de itens aqui. Beleza, já criei uma variável, a segunda coisa que eu quero fazer é uma condição. E essa condição vai ser um if-else. E o que esse if-else vai dizer? Quando o número de itens for maior ou igual ao número desse item, ou seja, do primeiro item, agora que a gente está fazendo, a opacidade dele vai ser 100, senão vai ser 0. Então, eu vou começar aqui com o if, entre parênteses a gente coloca a condição. Então, a condição vai ser número de itens é maior ou igual ao index, por isso que a gente jogou os nulos lá para baixo. Então, quando o número de itens for maior ou igual a 1, a opacidade, então eu vou abrir aqui uma chave, vou dar um Enter, e se eu clicar com a setinha para baixo, você vai ver que ele já criou uma chave lá embaixo. Eu vou dizer que é 100. Então, quando o número de itens for maior ou igual ao index, a opacidade é 100. Else, ou seja, se não, mais uma chave, mais um Enter, 0. Você vai ver que ele já criou a última chave para fechar o bloco do else ali embaixo. Então, vou dar um Enter, você vai ver que nada mudou, tá 100% aqui. Mas se a gente deixar esse número em 0, por exemplo, você vai ver que vai desaparecer, né? Porque não é mais maior ou igual a 1. Então, vou dar um Ctrl Z. E essa é a expressão da opacidade. Então eu vou vir aqui, botão direito, copiar apenas a expressão e vou colar para os demais itens da minha lista. Agora você vai ver que todos eles sumiram porque o número de itens é 1. Mas agora eu posso dizer que o número de itens é 2, 3, 4, até 10. E aí isso vai dizer, né, quantos itens estão visíveis para a gente. A segunda coisa que eu quero fazer aqui é só que quando a gente tiver menos itens, menos de 10 itens, eu quero que essa lista esteja sempre centralizada, né? Vamos dizer que eu tenho só 3 itens aqui, por exemplo, só que minha lista está lá em cima. E o que eu quero fazer é descer ela um pouco baseada nessa quantidade de itens que eu tenho mostrando. Então, vamos fazer isso. É super simples e a gente vai usar linear também. Então, beleza. Eu vou pegar aqui o meu controle da lista e vai ser ele que a gente vai aplicar uma expressão, porque, lembra, ele controla toda a minha lista. Então, em vez de eu adicionar uma expressão em cada um dos itens, vamos adicionar aqui na raiz, né, da lista. Então, vou pegar aqui, apertar P para revelar a posição, e vai ser bem aqui, ó, na posição Y, que a gente quer adicionar uma expressão. Clicar Alt, selecionar ali o reloginho para digitar a expressão, e eu sei que a gente vai usar linear. E o linear, lembrando, a gente tem uma propriedade que a gente fica vigiando. Qual que vai ser essa propriedade? Vai ser o número de itens, certo? Então eu vou vir aqui, fazer uma const número de itens, ele já completou ali para mim, igual a, e vou puxar ali para o nosso número de itens. Perfeito. Então, quando o número de itens for 1 ou quando o número de itens for 10, eu quero que esse valor seja. Quando o número de itens for 1, eu quero que ele seja alguma coisa, então eu vou dizer A, e quando ele for outra coisa, quando ele for 10, eu quero que ele seja B. Mas agora eu vou manualmente ir lá e ver quais são esses valores. Então, eu sei que quando for 10, eu quero que ele esteja exatamente nessa posição atual aqui que ele já está. Então eu vou pegar, ó, vou dar um Ctrl C nesse valor enorme aqui e vou só colar ele no lugar do A. Aliás, vou colar no lugar do B, né? Porque quando for 10, eu quero que ele seja 486 ponto, enfim, essas coisas aí. Eu vou até arredondar, ó, vou tirar esse ponto aqui para ficar mais fácil pra gente. Ok, agora eu preciso descobrir qual é o meu valor A. E para isso eu vou dizer, tá, quando for um item só, eu quero que ele esteja no meio. Então eu vou ligar aqui a minha grid proporcional para me ajudar a achar o meio. Parece que o meio da minha composição é bem aqui, né? Talvez esse modo aqui, essa guia seja um pouco melhor. Então eu vou desativar essa expressão temporariamente e eu vou manualmente, ó, levar a minha camada até lá, até onde eu esteja satisfeito. Acho que aqui tá ótimo. E eu vou ver, ó, é 1019 mais ou menos. Então aqui no A eu vou colocar 1019 e vou clicar fora. Pronto. Agora repara que o linear fez todo o trabalho do posicionamento pra gente, porque a gente fez o ponto A e o ponto B. Quando tiver 10 vai estar lá em cima, quando tiver 1 vai estar aqui embaixo. Então ele interpolou tudo entre 1 e 10 pra gente.
Se eu colocar 2, ele vai estar centralizado. Se eu colocar 3, 4, 5, 6, 7, percebe que ele sempre vai centralizar aquilo pra gente. E a gente consegue ver isso acontecendo em tempo real. Se eu animar essa propriedade de itens, olha lá, a gente consegue ver cada um dos itens aparecendo um de cada vez. E isso é bem legal. No momento eles estão aparecendo, pá, duro, né? Durinhos, assim. Dá pra gente até atrelar uma animação dele revelando aqui. Isso é um pouco mais avançado, a gente não vai cobrir aqui, mas só isso aqui eu já acho bem legal. Ok, a gente terminou essa parte em que a gente rigou, né, a animação dos itens, agora a gente rigou a quantidade de itens, e agora o que eu quero fazer é rigar o item ativo. Então, né, a gente vai adicionar uma expressão na posição daquele nulo que a gente chamou de effector para definir qual que é o item ativo. Para isso, eu vou deixar aqui o meu número de itens em 10, e você vai reparar que conforme esse effector, né, a posição dele, a posição Y dele muda, ele vai animando cada um dos itens um de cada vez. Então, mais uma vez, a gente vai usar o linear para dizer, né, quando que essa posição é cada coisa. Então, na posição Y do effector, eu vou adicionar uma expressão e eu vou, primeiro de tudo, criar uma variável que é o item ativo. E eu vou dizer que o item ativo é aquele nosso slider ali em cima. Vou colocar um ponto e vírgula aqui para terminar esse item. Vamos ganhar mais espaço aqui, porque tá bem apertadinho, né? Deixa eu tentar ganhar um pouquinho mais de espaço. Isso aqui é muito ruim do After Effects, né, cara? A gente tenta arrastar aqui, ó. Tem um jeito mais inteligente de fazer isso? Tem, mas eu tô com preguiça. Então eu vou só tentar acertar o pixel aqui para estender cada vez mais a minha área de trabalho. Ok, a gente tem um espaço decente aqui. Ele tá mostrando esse erro chato, né? Mas não tem problema. O que eu fiz aqui, ó, eu nem sabia que dava pra fazer isso. Descobri aqui ao vivo com vocês, ó. Eu desligo a expressão, aí eu clico dentro dela e ele se livra daquele erro porque ela não tá tentando computar aquela expressão enquanto ela tá desativada, né? Então, beleza. Const item ativo é igual ao item lá do meu slider. E agora eu vou dizer que linear. E o que eu vou olhar? Cuidado para não digitar linear errado. Eu vou olhar pro item ativo. Quando o item ativo for 1 ou quando o item ativo for 10, a posição vai ser A ou B. O que é A ou B? Quando o item ativo for 1, a gente já tem, ó, o item ativo 1 e a gente está vendo que a posição é 60. Então, quando for 1, A vai ser 60. Quando for 10, agora que a gente sai, desativa a expressão e manualmente a gente vem aqui e mexe nessa posição, ó. Vamos descer lá, vamos apertar Ctrl para ficar exatamente em cima ali. Eu vou ver aqui, ó, 1140.9005. Aqui é importante que seja exato, tá? Então eu vou copiar esse valor e eu não vou tirar os números decimais e vou só colar esse valor aqui. E cuidado, tá? Repara que é um ponto aqui. A gente tem que usar o ponto quando for valor decimal, porque a vírgula separa um argumento do outro na função linear. Pronto, tá feita a expressão. Então se eu clicar aqui fora, você vai ver que agora o item ativo está em 0, né? Mas no caso ele pode estar em 1. Quando ele estiver em 2, vai ser o segundo, em 3, o terceiro, em quarto, o quarto, e em 10 vai ser o último. E não importa, se a gente for além de 10, não interessa, só tem 10 itens essa lista. Então agora, se a gente animar o item ativo, você vai notar que ele anima aquela lista. Beleza, a gente já criou, já rigou tudo, falta agora só a gente mudar, né, deixar esse texto editável, porque isso é um problema, né? A gente não quer o texto sempre dizendo modo design, modo design. Eu nem sei porque que tá escrito modo design aí, foi um negócio que eu usei lá pro template que eu tava criando, provavelmente referente ao Rive, alguma coisa assim. Mas vamos agora aplicar textos diferentes para cada um desses, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é ir lá dentro da nossa pré-comp e agora eu vou abrir aqui, ó, o nosso projeto. Eu vou ter que me dar um squish aqui, ó. Tá apertado aqui, mas eu vou ter que vir aqui no item da lista. Eu vou clicar com o botão direito e vou abrir ele no Essential Graphics. Aí ele vai abrir aqui esse painelzinho para mim. Você vai ver que até já tá ali porque eu dupliquei a minha, né? Mas vamos dizer, ele vai estar assim, sem nada. O que você vai fazer é vir no texto, eu vou apertar U 2 vezes para revelar as propriedades. O Source Text vai ser uma delas. E eu vou arrastar o Source Text desse texto para o Essential Graphics. E aí eu vou chamar isso aqui de nome. Ou de, vamos chamar de nome do item, beleza? O nome do item aqui é modo design, né? Mas eu vou mudar isso aqui para item, só item. Agora o que acontece? Se a gente for lá do lado de fora da nossa comp, a gente vai ver que o item da lista, deixa eu só, né, dar um colapso em todos eles aqui. O item da lista tem agora um Essential Property, que é o nome do item. E eu posso simplesmente vir aqui e editar o valor do item para outra coisa, tipo outra coisa, dar um Enter. Você vê que agora tem um controle total sobre cada um dos itens dessa lista. Qual que é o problema? E o problema que vai requerer que a gente faça uma gambiarra meio esquisita aqui. O problema é que
eu não consigo, no Essential Properties, adicionar um item que é uma Essential Property. Então, se eu abrir a minha lista no Essential Graphics, você vai ver que se eu tentar arrastar esse nome do item para cá, não funciona. Ele fala um erro, porque Essential Properties não são suportadas no painel de Essential Graphics. Então a gente tem que fazer uma gambiarra, a gente tem que criar uma camada de texto aqui fora que vai controlar o conteúdo dessa propriedade. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Primeiro de tudo, vou vir aqui no meu item da lista e vou copiar esse texto. Dar um Ctrl C e eu vou colar ele aqui. Você vai ver que ele vai estar um texto meio vazio ali, meio sozinho. E o que eu vou fazer é, primeiro de tudo, apertar U, vou deletar esse fio, vou deletar os keyframes da posição, porque eu não preciso disso. E agora aqui nesse item, vou só deixar ele meio que centralizado aqui. E eu vou mudar a cor dele para um vermelho. Eu vou mudar até a opacidade para uns 25%. E agora eu vou clicar com o botão direito e vou colocar aqui, ó, Guide Layer. Cadê? Guide Layer, ou Layer Guia. E o que isso vai fazer é que esse layer aqui, ele é só guia. Quando a gente renderizar isso, ele não vai aparecer. É só um layer que aparece enquanto a gente está editando. E você pode ver que funcionou porque aparece esse ícone aqui do lado do texto. E eu vou chamar ele de item 1. Outra coisa que eu vou fazer é jogar ele lá para baixo para não atrapalhar a expressão da opacidade, né? Repara, nossa lista está começando no 2, isso não é bom. Então eu vou jogar ele lá para baixo, inclusive dos meus nulos. Beleza. E talvez 25% foi muito pouco, né? Vamos deixar 70% para ele ficar apagado, mas nem tanto. Então, item 1, a gente tem ali o item 1. O que eu quero fazer são 10 desse. Porque o source text desse cara aqui, a gente consegue jogar ali no nosso painel do Essential Graphics. Se a gente quiser exportar isso para o Premiere, esse passo é importante. Reforçando, tá? Se você quiser usar isso no After, já está pronto. Você pode editar o valor ali em cada um dos itens de lista e vai funcionar perfeitamente. Esse passo que eu estou fazendo é caso você queira exportar isso como um MOGRT, né? Como um .mogrt. Então, vamos seguir. Eu vou duplicar esse item 10 vezes, eu vou acelerar o processo aqui. Ok, temos 10 layers de texto, agora todas nomeadas, ó, item 1, item 2, item 3, item 4, item 5. Agora vai ser a parte mais chata desse processo inteiro. Daria para automatizar? Daria, mas é um trabalho desnecessário, eu acho. Vai ser só um trabalho um pouco mecânico agora de ligar cada um dos source text, mas vai dar tudo certo, confia em mim. Aqui no item da lista, no primeiro item, eu vou pegar aqui o Essential Properties, eu tenho o nome do item, e o que eu vou fazer é um pick whip dele para o item 1. Você vai notar que agora eu vou abrir aqui, ele está apontando para o item 1, né? Eu vou só adicionar aqui, ó, .text.sourceText, porque eu não quero apontar para layer, eu quero apontar para o conteúdo do texto. Então, texto, fonte do texto, source text. Clicar fora, você vê que agora mudou para item. Conforme eu mudar, né, aquele texto, então se eu vier aqui e mudar ele para qualquer coisa, ele vai atualizar o item ali na minha lista. E aí basta eu pegar esse item 1 e jogar ele aqui para o Essential Graphics e você vai ver que agora eu tenho controle desse item por aqui. Ou seja, lá no Premiere eu também vou ter esse controle. Agora vamos fazer isso para todos, mas eu não vou ficar fazendo pick whip, porque o que eu posso fazer aqui é copiar essa expressão. Eu vou selecionar todos os itens da lista, vou apertar Ctrl F e vou procurar por nome do item, para que agora todos eles já aparecem. Agora eu vou selecionar, ó, desenhar uma caixa aqui na agulha. Repara que eu estou fazendo isso para selecionar a propriedade. Se eu selecionar as layers, ó, a propriedade não está selecionada. Então eu prefiro fazer assim, selecionar todas as propriedades do nome do item. E agora eu vou apertar Ctrl V. Antes eu preciso copiar, né? Então eu vou vir aqui, copiar a expressão. Agora sim eu vou selecionar todos e vou apertar Ctrl V. E ele adicionou a expressão em todos. Qual que é o problema? Eu vou aumentar aqui só para a gente ver. Eu vou apertar E 2 vezes para mostrar todas as expressões. Isso aqui é um pouco assustador. Mas a única coisa que a gente precisa mexer, ó, no item 2, eu vou mudar isso aqui de item 1 para item 2. Essa é a parte mecânica chata. Então, item 3, item 4. Tem como eu automatizar isso? Tem, mas acho que não vale a pena para esse template aqui, certo? Tem como a gente deixar isso baseado no index. Mas como a gente tem o 0 aqui na frente, é um pouquinho mais chato do que deveria ser. Então, a gente vai fazer manual mesmo. Ok, agora eu linkei todo mundo, eu vou vir aqui e eu vou bloquear só os meus itens, só pra gente conseguir acessar direto cada um deles, né? E eu vou testar, então A, ele mudou o item ali, ó. B, mudou o item. C, mudou. D, mudou. E dá pra ver que tá funcionando, né? Não vou testar todos, pelo bem da minha sanidade mental, mas dá pra ver que conforme a gente atualiza o número aqui na direita, ele atualiza o número na nossa lista, e é exatamente isso que a gente queria. Então eu vou dar alguns Ctrl Z aqui,
só para voltar tudo para item. E eu vou dizer aqui que é item também, só para ficar tudo igual, né? O meu toque agradece demais. E agora, como um toque final, eu vou vir aqui, ó, item 1, vou selecionar todos os meus itens, Ctrl F, vou procurar por Source Text e agora vou arrastar cada um deles. Então, item 2, item 3, item 4, item 5, item 6, item 7, item 8, item 9, item 10. E agora, para finalizar, vou pegar também os controles aqui da lista, vou apertar E para revelar os efeitos e vou colocar o alcance do effector e eu vou mostrar para você o que essa propriedade está fazendo, porque eu esqueci de te mostrar o número de itens, vou jogar lá também, e também o item ativo, vou jogar aqui. Agora repara, se eu criar uma nova composição e eu jogar essa minha lista dentro dessa composição, a gente tem aqui no painel de propriedades todos os controles que a gente precisa para editar essa lista de forma mais automatizada. Então eu posso vir aqui no item ativo e adicionar um keyframe, por exemplo, que eu quero mudar em, sei lá, 20 frames, eu quero mudar para o item 2. Então eu posso só fazer esses 2 keyframes e isso já vai fazer para a gente essa transição. E aí você pode adicionar o easing que você quiser aqui, se você achar necessário. Se você achar que tá demais, né? E aqui é que entra o alcance, ó. Repara que o item, né, tá trocando entre um e outro. Se eu deixar o alcance menor, tipo 10 pixels, repara que ele vai mudar muito mais rápido, ó. Ele vai mudar e aí vai ficar um tempão sem nenhum. E aí quando ele chegar a 10 pixels ou menos do próximo item, é que ele vai começar a animar esse item. O que eu posso fazer também é exagerar para o outro lado, então vamos deixar isso aqui 600. Você vê que agora vários itens de uma vez estão destacados, e conforme eu mexo esse item ativo, ó, meio que vários deles animam ao mesmo tempo. E isso aqui por si só já é um efeito bem interessante que você pode aplicar em tantas outras coisas, cara. Basicamente o que eu te mostrei aqui é como fazer um effector sozinho, assim, né, personalizado. Muita gente usa o Duik, usa outros scripts para criar esse tipo de manipulação, mas é tão simples fazer na mão. Basta uma expressão linear e você consegue ter muito controle. Então, eu vou voltar isso aqui para 150, não, para 100 mesmo. Vou deixar em 100 porque eu acho que é um valor legal. Tem uma transição boa aqui entre um item e o outro, né? E vamos deletar esses keyframes, vamos só agora deixar o B e o N aqui. Eu vou dar um play pra gente ficar vendo essa animação em loop. E eu posso também agora, né, simplesmente mudar cada um desses itens por aqui também. Então eu posso dizer que aqui é abobrinha, eu posso dizer que aqui é cenoura e aqui é beterraba e assim por diante. E eu posso definir também que eu só quero esses 3, então no número total, em vez de 10, eu vou deixar 3. E agora a gente tem a nossa lista ali só com abobrinha, cenoura e beterraba. Pronto, finalizamos a lista. Eu espero que tenha dado para entender cada um dos conceitinhos, né, toda a construção. E também espero que você consiga analisar isso de uma forma mais segmentada. Repara como a gente abordou o problema aqui, né? A gente não tentou fazer uma lista automatizada. A gente resolveu um problema de cada vez. Primeiro a gente rigou uma coisa, depois a gente rigou outra, depois a gente foi adicionando. E dá pra gente adicionar coisa aqui ainda, ó, muito mais. Então fica o desafio. Se você quiser, né, fazer isso aqui, aplicar isso aqui num projeto seu, pensa em adicionar um twist. Não faz exatamente igual. Tenta adicionar uma coisa sua. Talvez um ícone que anima também. Fica aí o desafio, né? Alguma coisa do tipo. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha dado para aprender alguma coisa com esse tutorial, que eu não faço ideia da duração que ficou isso aqui. Me perdoa se ficou muito longo, eu não sei se eu dividi em 2 partes, em 3 partes. Eu vou tentar deixar uns conteúdos cada vez menores aqui, mas saiba que o meu lance é conteúdo grande, porque, na minha opinião, não dá para se aprofundar em um assunto num YouTube Shorts, ou num TikTok, ou em um post de Instagram Reels. Então, se você está aqui no YouTube, você está aqui para um conteúdo longo, para uma aula inteira, completa, com todos os detalhes que ela merece. Então, muito obrigado por assistir até aqui. E para não perder dicas de expressão, ou se você quiser aprender a mexer no Rive, se inscreve aqui no meu canal e me segue lá no Instagram, leomazei.aep. Eu te vejo na próxima.